Oi, pessoal, estamos aqui recebendo Cássio Leandro e Aquiles Diplomata, do Complexo Tecnológico RoboEduc. Bom, pessoal, seja bem-vindo. Vocês são aí um exemplo, aí uma admiração, né? Eu conheço Aquiles, acho que desde pequeno, né? Verdade, faz um Tu és tempo. aluno de computação, né, É, eu, cara? fui- eu acho que o contato que a gente começou a ter foi quando eu estava fazendo doutorado, talvez ali no Foi DCA, acho que foi por o ali. RoboEduc, né? Eu lembro, eu É, lembro, eu lembro. foi nesse Aí, período que eu estava no doutorado, saindo do doutorado, que começou a surgir a RoboEdu, que teve a primeira incubação, né? Eu acho que começou por ali. Né? bacana, cara. E Cássio, eu tive o prazer de conhecer, acho que no mestrado foi Cássio. Foi no mestrado. Aí você entrou com. Já era FacePoint naquela época, Ali era o protótipo do FacePoint, no protótipo mestrado. FacePoint, Era né, cara? o produto mínimo viável, né? Outro imobiliário. Então a gente está com uma dupla aqui interessante, que é uma dupla de um advogado, né, empreendendo, inovando, desde sempre. Acho que desde pequeno você tem essa É familiar. é familiar, A né? veia empreendedora é familiar, apesar de a família não ser bem sucedida na área empresária, mas a veia é familiar. O empreendedorismo é postura, né, cara? Quebrar é uma consequência, né? É verdade. E aqui, né, professor da UFRN, a gente... A história, assim, meus pais são professores, né? Então, meio que eu segui essa linha, né? E sempre quis trabalhar com criatividade, desenvolvimento, né? E pegando o exemplo dos meus pais, só que puxando um pouco mais para os avós, aí você começa a ver que tinha uma veia empreendedora, acho que estava meio que ali esperando só o momento certo para a gente colocar em execução, né? Então, estou com os dois lados, né? Dentro tá no DNA, O praticamente. DNA está no DNA, tanto o lado do empreendedorismo e também a parte de ensino, né? Pesquisa. Bacana. É uma coisa que eu falo, né, eu já escrevi muito sobre isso, né, é sobre o termo negócio, né? Então, assim, por que eu vou falar isso? Fui lá na etimologia da palavra e vi, né? Negócio, né? Pegar o ócio. Então a gente só tem dois estados. Um estado de ócio, né? Quando você não está fazendo nada, ou um estado de negócio. Então aqui, por exemplo, a gente está fazendo negócio. É por que eu falo isso? Eu falo isso porque hoje a gente tem um problema muito sério entre, né, a academia, né, a universidade em si, e o mercado. Então a academia hoje ela tem uma versão a negócio, quando na verdade o que ela faz é um negócio na área da educação. E aí, cara, eu pergunto para ti, né, como é que você pensou nessa questão, né, educação, o Edu, academia e mercado. Como é que você fez esse entrelace aí? Então, assim, a Rubeduc, né, ela nasceu de uma demanda que a gente começou a trabalhar a parte de robótica educacional, né? A gente, na verdade, usava a robótica para outras coisas, outros fins, né? A gente começou de maneira interdisciplinar, a colocar a robótica com arte. E, de repente, a gente colocou dança com robôs, por exemplo. Foi onde começou a fazer uma mistura de ambientes virtuais com robótica. Então, nesse universo da arte telemática, né, que mistura de arte com tecnologia, etc., a gente, e a educação, será que dá certo? A gente começou a fazer experimentos levando para escolas públicas e viu que dava muito certo e foi aquela notícia, que a informação foi crescendo e houve uma demanda natural dos pais, né, O que é isso? o que Que é isso? Eu massa, quero né? para o meu filho, eu quero para o meu filho também. A gente começou, o foco sempre foi escola pública, né? Mas aí chegou um momento que a gente teve que ampliar, porque teve essa demanda natural do mercado de você colocar, ofertar também aí para maneira mais particular, né? Bacana, cara. E aí, Cássio, como é que é mexer, né, um meio mais inglório, né, mais áspero, mais inóspito, mais seco que é o direito e jogar inovação aí dentro? Caramba, é muito complicado, porque a nossa profissão, eu como advogado, eu sou muito natural do advogado ser muito inquieto, né? Porém, eu até acredito que dá para dividir essa inquietude, né? Existe a Sim, inquietude de quem reclama e existe a inquietude de quem faz, né? Então, eu busquei não reclamar, massa. eu busquei fazer. Então, toda a minha trajetória profissional nesses 18 anos como advogado foi fazer. Então, finalizando o curso de Direito, eu me especializei em Direito do Trabalho e ao sair ao passar na OAB me formar, me tornei professor, né, e passei 10 anos em sala de aula. E nesses 10 anos Castigo, hein? mas foi um aprendizado social muito grande, né? Porque Professor, público ou privado? privado. Mas foi um aprendizado social muito grande porque mesmo nas privadas que existe uma economia que pauta a educação, as pessoas não gostam de ouvir a verdade, né? Os alunos eles não gostam de ouvir que 95% deles não deram certo.
Cara, só né, aproveitando aqui, Luther King dizia o seguinte, que você, para ter inimigos, não precisava declarar guerra, né? Bastava dizer a verdade. E, Né? e Isso quando é eu digo interessante. que não darão certo, fica muito forte isso numa sala de aula, um professor dizendo isso. Só que quando vem a vírgula, aí você explica o que é dar certo. Né? E aí o dar certo era o quê? É você realizar o seu sonho. Então todos que tinham sonho lá, quando você perguntava, era quero ser juiz, quero ser promotor, quero ser delegado, quero ser isso, quero ser aquilo. E eu simplesmente dizia, você não vai. E aí, você está querendo acabar com o meu sonho. Não, não quero acabar com o meu sonho. Eu quero que você coloque o seu sonho numa perspectiva de possível realidade. É como materializando um desejo. Você quer comprar um carro. Aí você, não, o sonho não é Ferrari. Caramba, compra primeiro um Corsa. E vai evoluindo até chegar no Ferrari. Né? Aí você quer ser juiz. Você estuda 10 horas por dia. Você faz tudo que envolve a um concurso de juiz para você passar. Não faz. Então você não vai fazer. Então dizer essa verdade, ela causou uma estranheza na minha forma de fazer as coisas. Por quê? Porque eu via que era um faz de conta. Sim. Era um verdadeiro faz de conta onde os verdadeiros que queriam fazer, fazia. E eram os 5%. E aí eu, dos últimos 2, 3 anos dando aula, eu foquei nos 5%. Né? Então... Interessante. É abordagem interessante. E focar nesses 5%, tem juiz, tem promotor, tem delegado. E tem muitos advogados de sucesso. Mas, aí você diz, cara, se os outros 95, não sei quem é. Muito bom. Rapaz, é interessante, cara. Se você tem um sonho, você tem que ter um processo, né? Exato. Então, assim, não adianta, aí que você falou, né? Começar com uma Ferrari. Eu digo, bicho, crie condições para comprar um Fusquinha. Né? E aí você vai começando a incrementar. Eu tenho um ditado que fala o seguinte, devagar e sempre, né? Eu prefiro dizer devagar, incrementalmente e sempre. Você vai incrementalmente e sempre, você com certeza pode dar um passo para trás, para frente, em vez de ficar sonhando. Bom, e aí eu volto para Aquiles, né, Aquiles? Então, vamos lá. Aí você viu isso aí, misturou arte, educação, começou a dar certo. Isso aí, na verdade, ainda era muito pesquisa, né? A gente está falando dentro do universo de pesquisa, a gente começou a trabalhar com robótica, misturando com arte, etc. Depois de educação. Lá, ninguém mexia nisso. Isso é muito tempo, né? Então, eu ainda era criança, você não. Pois é, então assim, as primeiras publicações da gente é 2006, então... Quase 20 anos. Pois é, então, assim... Aí depois disso, né, a gente viu, houve a possibilidade de ser incubada, né, na primeira incubadora, lá, né, então o Glaucio estava lá, né, liderando, então faz parte da história, né, a gente é muito grato pelas tudo que você fomentou, né, em termos de inovação na universidade. Então, depois disso a gente ficou incubado, aprendendo a criar, a empreender. Só que, gente, né? Então, assim, no início era um grupo de 6, né? 6 pesquisadores batendo cabeça ali, tentando transformar pesquisa em negócios e muito incipiente. Assim, a gente passou muito tempo, na verdade, apanhando lá dentro, né? Aprendendo. E eu com vocês. Sim, aprendendo até em determinado momento houve esse link, né, com o Cássio, né, que aí a cabeça totalmente diferente, né, eu sempre digo, a cabeça de alguém de mercado é diferente da gente de pesquisa, né, mas assim, para criar uma inovação você começa a ter misturas, né, criatividade é essa possibilidade de você ver várias coisas diferentes, acontece processos aí na sua cabeça, ou de várias pessoas, né, imagine várias pessoas diferentes se juntando, então nasceu a Rubidoux como empresa, né, foi o momento de ter uns primeiros investimentos, de sair da universidade. Então, com essa visão, né, dos dois lados, de não só a visão, mas também, eu acho que o Cássio comentou agora também, né, de execução planejada, né. Massa, cara. E a gente como professor da universidade, como é que o pessoal você consegue perceber como é que os professores, como é que a universidade te vê vamos dizer assim, nesse caminho duplo, né? Academia e mercado, você consegue sentir alguma coisa? Posso até dizer que eu não sei como é que vem, mas deveria por exemplo. Deveria ver como exemplo. Como exemplo, né, cara? Assim, eu acho, eu tenho, lá no grupo de pesquisa da gente, nós somos mais ou menos em 10, né, todos são doutores, e é muito claro o chapéu que cada um veste lá. Tem uns que já dizem, não quero empreender, né, é bem deles, né, outros já... Eu tô aqui empreendendo porque meus orientadores
fui orientando de Guido, né? Então, Guido, o grupo dele lá, né? Que passou muito tempo aqui, uns 10 anos aqui, voltou para Paraíba, mas lá o grupo também continua empreendendo, criando pelo menos uma startup por ano, né? Então, isso veio, ele plantou essa sementinha, né? E eu acho que casava com um pouco da minha história e a gente vem continuando isso, né? Então, a gente ainda tem algumas parcerias do tempo que ele estava aqui, né? Ele continua lá. Uhum. Então, assim, eu acho que é de perfil de professor, não é que nem, não, acho que não tem muito o que cobrasse eu acho que é a diferença, cada um e para o ecossistema como um todo. Se você olhar só a empresa, beleza, mas quando você olha um ecossistema como um todo, se a gente quer criar sempre startups que estão à frente, aí, né, na vanguarda da inovação, a parte da pesquisa é essencial. E é comum, é normal ter pessoas que não vão empreender, mas querem fazer pesquisa. Aí, para pesquisa para 10 anos, tem gente que quer pesquisa para 5 e tem gente que quer pesquisa por agora, né? Isso. Eu estou nesse time do agora. Né, me apoiando nesses colegas, né, e nesse universo, e no final a gente quer muito que sejam gerados empregos, né. É isso que é importante, né? Ou seja, sem emprego, sem empresa, sem imposto sem universidade, né? Então a gente tem... Uma medida que eu tenho muito boa é empregos gerados. Isso aí. Artigo, beleza, continuamos publicando, estamos na universidade, né. Mais do que adianta ter centenas de artigos e eu prefiro dar uma balanceada, né, entre o número de artigos. Um ponto, Glaucio, que eu gosto muito de contar quando a gente conversa sobre essa parte histórica de empreendedora e etc., é que houve uma virada de chave devido a essa minha inquietude de fazer as coisas em 2014, 10 anos atrás. Eu estava numa viagem com a minha família, o Brasil tinha tido aquela lástima na semifinal. E aí, um dia depois da final, eu fui tirar umas férias e a gente foi para o Reino Unido e foi para País de Gales para visitar minha tia, que mora lá, a irmã da minha mãe. E aí, levei minha mãe, levei meu pai nessa viagem. E a gente passou muitos dias lá, acho que passou uns 15 dias. Viajando no interior da Inglaterra e tal. E num desses dias que eu passei lá em Cardiff, a capital de País de Gales, o meu tio lá, o esposo da minha tia, ele me levou para conhecer vários locais e um deles foi um escritório de advocacia. Era de um colega e tal. E o advogado, ele falava espanhol, não falava português, mas dava para se comunicar com o meu inglês muito ruim, mas com espanhol e inglês ali dava para... Isso aí, tem um canal de comunicação. Eu consigo falar, e ainda mais com cerveja, é que eu falo várias línguas aí. Mas o que mais me chamou a atenção foi, dentro de todas as conversas, passamos algumas horas tomando cerveja e conversando, foi dizer que o escritório dele tinha 200 anos. 200 anos? 200 anos. Passando de pai para filho. De pai para filho. Era a 6ª geração que estava... Acho que aqui no Brasil não tem nenhum case desse, eu tenho. Talvez tenha, mas não explícito assim. Não seja tão... São Paulo, Rio e Recife tem muitos antigos que ficam muito, digamos, numa bolha ali, que não gostam de publicidade e tal, então talvez tenha. E ele tinha 200 anos e o que mais me chamou a atenção durante 3 horas de conversa foi uma frase que ele disse uma resposta, na verdade. Eu perguntei a ele o seguinte: como é que direto, como é que se ganhava dinheiro na advocacia? Por quê? Porque lá fala-se dinheiro como algo normal. Sim. Senta com você, toma 2 shows e pergunta quanto é que você ganha por ano. Cara, dinheiro, olha só, é uma coisa interessante. Eu falo muito com os alunos de sala de aula. Bicho, dinheiro é trabalho líquido. Não existe agora. Claro, quando é honesto, não tem boca nenhuma. Então, falar em trabalho são 2 meios, né, que são a mesma coisa. Se você trabalha, tem que gerar. Se você gera, porque você trabalhou. Então, assim, hoje a gente tem na universidade essa barreira muito... Na universidade que eu falo geral, brasileira, né? Você falar em dinheiro é uma coisa assim... Também na sociedade toda. Sociedade toda. Brasileira, principalmente. E aí a resposta dele me surpreendeu, porque ele disse o seguinte, que a primeiro momento eu não entendia o que ele falou, mas depois refletindo com mais alguns shows, eu consegui entender. O show dilui qualquer barreira, né? E aí ele disse o seguinte, que a advocacia não dava dinheiro, mas a advocacia gerava negócio. Sim. E aí ele foi explicar que nas gerações... não dá dinheiro, mas gera negócio. E aí nas gerações que ele tinha, do pai, do avô e etc.,
Um cliente estava precisando de um parceiro, aí o pai dele entrou na sociedade de uma cervejaria. Aí o avô entrou na sociedade de uma mina de carvão, não sei o que. Então hoje eles tinham muitos negócios. Né? Quer dizer, eles eram empreendedores que eram formados eram bacharéis em direito. Eram formados em não direito contrário. e não o contrário. Então, isso para mim teve um estalo muito grande. Que eu vi que quando eu retornei de férias, eu disse, não, eu tenho que buscar negócios. Não, buscar negócios. E aí, eu ainda estava em sala de aula, e aí foi quando, em um outro momento, aí tentei algumas coisas, algumas conversas, alguns contatos nessa ansiedade, mas também vi que a ansiedade atrapalhava. E aí foi num chopp, né? Para ter começado a tomar chopp, cara. A gente tomando chopp, eu e Aquiles, e aí eu disse a ele, Aquiles, rapaz, tô indo tirar férias novamente, agora isso salto para 2016. Meu aniversário é muito próximo do dia 15. Então a gente estava entre um aniversário e outro, tomando um show. E aí eu disse, tô indo agora para Alemanha, Áustria e República Tcheca. Eu vou com minha filha, minha esposa. Bora? Aí ele, papai, tô com o passaporte aqui em dia e tal, mas não comprei passagem. Eu disse, mas a gente compra agora. Aí foi, organizou. E aí foi quando ele disse, não, existe a Rubeduc, então vamos conversar, a gente não tem tempo. Vamos ter 20 dias aí viajando. Dá pra gente conversar e planejar o que dá para fazer. Foi aí onde eu gostava. Eu vi que entrar nesse meio tecnológico poderia gerar milhares de oportunidades. Então, a Rubeduc foi uma. E quando eu entrei, tiramos ela dentro da universidade para a parte particular. Com os meus clientes, a gente trouxe investimento. E daí foi que abriu um leque de oportunidades. De janelas, né? De janelas. Cássio, ele virou o diretor que a gente precisava, né, na Rubeduc. A gente estava na Rubeduc e todo mundo começou a terminar mestrado, virar professor e outros, não sei o que, disse, quem vai tocar? Vários tentaram, né, não foi o perfil. O Cássio veio de mercado, com a energia do mercado, com a consistência, né, o ritmo, né, que você estava comentando aí, né, incrementalmente sempre, né, e batendo, às vezes até com um perfil de trator, aquele trator que não para. Não, cara, mas você não pode amolecer, não. Não, justamente, é o que precisa, o negócio é assim que funciona, né, então, aí ele chegou, né, e criou todo esse universo que a gente precisava para... Essa ambiência, né, assim, que bacana, cara. E aí você vê, né, essa junção, né, academia e negócio, o que é que pode dar? Então, aí Cássio falou uma coisa interessante, né, é isso que a gente também tenta colocar hoje na universidade. Pessoal, vamos ter um espírito, né, uma postura empreendedora e ter uma formação em qualquer coisa. Então, quando você tem, o caso de Cássio, é um empreendedor nato e tem a formação na área de direito, massa. Não, bacana, né? É assim, uma coisa que fez crescer tudo isso, porque ele era... O Cássio advogado, depois ele virou Cássio advogado e diretor de uma escola de robótica. Aí imagina ele chegar lá no meio dos advogados, não, eu sou diretor de uma empresa de robótica. Robótica. E ele só advoga para empresas, né? É advogado empresarial. Então, aí os empresários, o quê? Você dá robótica? Aí começaram a perturbar ele. Mas você faz aplicativo também? Na cabeça dos caras robótica, tecnologia... O que ele precisa é aplicativo, né? Eles querem sites, eles querem criar sistemas, né? Aí Cássio, não, é robótica, a gente ensina robótica. Não, aí... Mas a gente faz. Né, então, de tanto os caras cutucarem ele, né? Cara, você não faz aplicativo, Rapaz, Aquiles, vamos fazer. Ele chegou assim, Aquiles, vamos fazer aplicativo. Eu disse, rapaz, aluno é o que mais tem ali na universidade, a gente consegue. Se você tocar aí, eu arranjo, a gente consegue, né? Fazer, a gente já forma, né? Muitos estão até desempregados. Assim, arranja o dinheiro, arranja as ideias, né? Aí foi nascendo a Incubatec, né? Pô, cara, é o que eu falo sempre, né? Eu tenho um lema que eu, inclusive, repito com meus filhos, né? Que a gente tem que ter 3 coisas para ser feliz: objetivo, pressão e oportunidade. Sem objetivo, cara, você não vai para tanto nenhum. Só oportunidade cria gente mimada. Só pressão, gente frustrada. Você vê o mundo fechado. Então a gente está hoje numa academia em que a gente não promove nenhuma dessas 3 coisas, nem pressão, nem oportunidade, né? E aí vem um cara de mercado dizendo, rapaz, aqueles é o seguinte, bicho, o pessoal quer aplicativo, cara. Então, como é que eu faço? Aí você, com a tua interface, professor empreendedor, a gente desenrola. E a gente desenrola para quê? Né? Aí você tem a questão da pressão e oportunidade. Aí Cássio diz, o objetivo é esse. Tem gente procurando e a gente quer fazer isso. E aí você começa a criar, gerar assim, uma espécie de ecossistema que atrai e fica interessante. Então hoje, eu sei disso, que eu já participei do mestrado lá de inovação da UFM que a gente criou, né? E que
A demanda por orientação de Aquiles é bizarra. Né? Por quê? Porque o pessoal vê, cara, esse cara aqui vai me colocar no mercado. Então a gente tem essa situação. Né? Mas, Glaucio, sabe que uma dificuldade que a gente tem muito, porque ideias elas surgem aos montes. Mas quando surge dentro do ecossistema tecnológico, ela já vem qualificada. Não é uma ideia de sonho. Ela é uma ideia qualificada que a gente já viu que você tem mercado, já viu que você tem financiamento, já viu que você tem pessoas para fazer. A gente já viu tudo isso. E lá, no nosso complexo, a gente surge uma ideia nova, não vou dizer por mês porque é exagero, mas por semestre. Ideia boa, que você falou, ideia boa, né? Ideia boa, todo boa. dia tem. Tanto é que já teve ideias ruins que a gente desenvolveu que ninguém sabe. Que a gente foi lá, investiu e tal, e deu errado. Mas essa é o seguinte, vai para aquele estatística. Repertório. Entra estatística. E algum dia lá na frente, né? Rapaz, isso aqui vai ser uma empresa de R$1 bilhão de reais. Eu digo que vira estatística, mas vira aprendizado. Mas hoje, qual a maior dificuldade que nós temos no cenário atual, e aí analisando de maneira bem ampla, se chama líderes. Nós não temos líderes, seja eles com a veia empreendedora, seja eles com a veia acadêmica, mas líderes. E aí, quando eu digo líderes, não necessariamente tem que ser com o meu perfil. Né? O meu perfil ele é um perfil estranho. Né? Eu sempre digo que o meu perfil é muito estranho. Eu tenho formação em Direito, fiz boa parte do curso de Ciências Sociais, pagando lá Sociologia 1, 2 e 3, Antropologia 1, 2 e 3. Parabéns. E mestrado em Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, o meu perfil é estranho, especializado em Direito de Trabalho. Então, algo... Cara, eu só, assim, um interlúdio, né? Eu achava que isso era da tecnologia. Então, por gostar, né? Eu gosto muito. E tem um outro perfil também estranho, que eu gosto muito de matemática. A minha matemática... A Cássio fala de tudo, mas fala de tudo. Se você puxar o assunto aí, ele vai puxar até as estatísticas. Você tanto que ele puxa... Mas aí essa matemática também me dá um raciocínio mais exato. Né? Deixa de ter essa viagem toda. Mas entender como é que funciona a viagem é interessante para você ir pendular para os dois lados, né? Mas hoje a deficiência que nós temos é de líderes. Né? Se fôssemos colocar todos os projetos que só o FacePonto gerou, estou falando do complexo não, só o FacePonto, nós teríamos 5 startups milionárias já. Aí você diz, Cássio, por que você não toca as 5? Porque não dá. Não consegue. Porque não dá. Não tem como. Hoje nós temos uma startup muito grande que é o FacePonto, né? Líder do Rio Grande do Norte, ficando entre os cabeças do Nordeste e chamando a atenção do Sul, do Sudeste. Então isso já é de um orgulho para mim. Pra gente, né? Pessoalmente, porque eu sempre digo aqui, a gente tem que aprender a faturar 1 milhão. Quando a gente aprendeu, pode colocar para mim vender din-din, eu vou faturar 1 milhão. Eu sei faturar 1 milhão. Aí a gente passou para a segunda etapa, faturar 2 milhões. Então, se a gente for vender arte, viver de arte lá em Ponta Negra, a gente vai faturar 2 milhões. Aí a gente chegou a outro nível, 3 milhões. A gente sabe faturar 3 milhões. Agora eu quero chegar em 5. O problema é que não tem ninguém, ou muito pouca gente, que não sabe faturar 1, que não sabe faturar 2, que não sabe faturar 3. Então, esse é o grande problema, é você pegar um projeto muito bom e colocar na mão de quem não sabe tocar. Mas aí, cara, aí você apontou para uma oportunidade. O próprio complexo aí tecnológico do Roboedu, criar esses líderes. Então, é o que estamos nos propondo a fazer já há algum tempo, principalmente por essa liberdade, essa avenida que eles têm dentro da universidade. Mas o que eu noto, Glaucio, que aí é a parte polêmica do podcast agora, que é um problema... Ligue aí os flags. Eu não sou... eu sou um jovem para ser velho, mas eu sou um velho para ser jovem. Né? É um problema intergeracional. Nós temos um problema hoje de falta de diálogo contextual, um diálogo produtivo nas gerações de 20, de 40 e de 60. A gente não consegue se comunicar. É verdade, cara. Eu não quero 60, né? Consegue comunicar minimamente. E aí, quando eu digo exageradamente, metaforicamente falando, você vê no seu ambiente familiar. Como você lida com seus sobrinhos, como você lida com seus filhos, e como você lida com seus tios e seus avós, seus pais. Né? Então, essa diferença intergeracional, e principalmente os acessos, ela tem causado um problema de liderança.
né, a forma como a sociedade está sendo moldada hoje em dia faz com que diminua cada vez mais os líderes e criem cada vez mais pessoas acomodadas. E aí eu digo isso de maneira muito tranquila, porque eu tenho filhos, tenho 2 filhas, e lá em casa, às vezes eu fico pensando, será que eu estou sendo rígido demais para lá na frente me arrepender? Ou eu alivio agora para me arrepender porque não fui rígido? Cara, aí fica esse peso. Nessa linha aí, eu já tenho um discurso lá em casa, né? Então, lá em casa, né, o pessoal já tem mais 10 anos, a gente tem um Excel, né? Todos eles têm um Excel e tudo mais. Meu filho mais novo já vende din-din cremosinho no condomínio. E eu falo o seguinte, cara, você tem 2 opções. Sofre agora e se diverte depois, ou se diverte agora e sofre depois. Esse é o caminho. Aí, não, vamos sofrer primeiro. Então, assim, essa questão geracional que você fala aí, cara, é muito braba, é muito séria. E a gente tá numa onda aí, cara, que eu não sei, que mostra que esse é o lado, é a coisa boa. Eu não entendi por quê, né? Então, tem um ditado, acho que é árabe, que fala o seguinte, tempos ruins formam pessoas fortes, né, criam tempos bons criam pessoas fracas criam tempos ruins. Vira um ciclo. Vira um ciclo. Então, eu acho que a gente está passando por isso, Cássio. A gente está na fase ruim, né? A gente criou pessoas fracas e agora vem um tempo ruim e os líderes vão ter que aparecer naturalmente. Ou então a vaca vai para o brejo. Né? E aí eu volto agora um pouco para pegar esse gancho aí para aquele. Né? Essa questão educacional. Você está dentro da academia, né? Assim como eu. Como é que você proporia, né, formar líderes dentro da universidade? Qual seria o caminho que você... Assim, a gente pode pensar um pouco disso, né? A gente fala muito, tem um autor que a gente cita lá na disciplina de desenvolvimento de vídeos para educação, né? Que é Pierre Babin. Ele fala que o discurso é que as novas gerações eles são preguiçosos e etc, etc. Aí ele diz, não é que eles não são, é que eles estão em outra, né? Uhum. No final ele fala que a cada geração você é modificado pelas tecnologias que você... O contexto, né? O contexto modifica você. Lá no contexto dele ele foca mais nas tecnologias, né? A gente teve uma sessão de tecnologias, formou a gente nesse sentido, mas com certeza é mais amplo, né? A discussão é mais ampla. Né? Então você termina gerando esses perfis diferentes, né? E para gerar líderes, assim, aí você começa a colocar outros elementos. Eu acho que, assim, para você gerar líder, você tem que, quanto mais cedo possível, você tem que colocar ele em situações que façam ele refletir, pensar, né? Tem um outro livro, né, que é Nação Empreendedora, né? Sim. Que fala de... Já li, Startup Nation. Né, de Israel, né? E ele sabe por que Israel, com 9 milhões... Né, de habitantes, tem o número de startups. Né? Segundo, atrás dos Estados Unidos. Como é que pode isso? Eles são tão pequenos e tem tantas startups. Aí os caras começam a pesquisar e entender, né, que é porque eles... São vários fatores, né, até de religião e etc. Mas tem um ponto que eu destaco aqui, é que eles desde cedo, por conta do serviço militar obrigatório e eles estarem sempre em conflito ali... 5 inimigos cercados. Então, um cara com 20 anos de idade já está decidindo pela vida de pelotões, de amigos dele que estão ali, ó, vão para lá, não vão para lá. Então, aquilo mexe com a cabeça do... Eu acho que, assim, a gente na universidade, em que momento eu tive que decidir que a fulaninho ia morrer, eu ia viver? Ou... numa escala menor, que eu ia ter que demitir alguém, que a gente não tem acesso a colocar responsabilidade, né, na gente. Então, assim, eu acho que quanto mais cedo na universidade a gente criar essa cultura de você é o gerente, pressão e metas e cumprimento, então eu acho que isso ajuda. As disciplinas, aquela grande quantidade, né, de disciplinas atrapalha muito. Porque tá lá o cara assistindo aquilo que pode ser que seja útil, pode ser que não. Normalmente a gente bota na caixinha, um dia eu vou precisar. Né? A maioria das disciplinas ali, 90% das disciplinas, eu aprendo, mas vou botar uma caixinha da minha cabeça que se eu precisar eu vou revisitar. Podia ser, acho que uma escala menor para poder sobrar mais tempo para ter essas práticas, para você dizer, ó, gerências, vocês é o gerente, e se o carinha não bater a meta, demita ele e viva isso. E vá crescendo com isso. Então, criar um conflito ali controlado para ele poder forjar os líderes. E quanto antes, né? Eu tive acesso a isso quando eu estava fazendo mestrado, talvez doutorado, que eu comecei a coordenar projetos. Sim. Então, aí você começa a coordenar, mas normalmente você é o coordenado, né? Mas tem um aprendizado nisso, sim, né? Sim.
Então, quando você cria esse ecossistema de você, quanto mais cedo, por exemplo, a gente tem alguns projetos de extensão lá, que a gente tenta fazer isso, né? O projeto Um Robô por Aluno, né? O Colabeduc. Então, a gente começa a criar essa estrutura para eles fazerem seleção, eles fazerem demissão, eles fazerem. Então, tudo isso você cria esse ambiente para poder forjar líder. Mas, mesmo assim, ainda é muito pouco considerado no mercado. Isso. Hoje em dia, a gente, para esses negócios, a gente vem importando. O caso foi importado do mercado, né? Ele já veio forjado, né? Tem a história de vida dele, como ele comentou, e também, né, foi um cara que é profissional liberal, mata um leão por dia. Exato. Tem um pouco disso. A gente conversa muito eu e aquele sobre isso, né? E diverge em quase tudo, né? Sim. Isso é bom, né? Isso é bom. A divergência está pronta, está aqui escrito aqui entre histórias. Né? O exemplo de líderes eu não uso Israel porque eu acho que Israel tem um benefício que nenhum outro país do mundo tem, né? Dinheiro infinito. Então, por ter dinheiro infinito, aí tudo dá certo. Aí eu dou o exemplo, sabe quem? A Estônia, que é um país com 2 milhões e meio de habitantes. Mais digital do mundo, né? Ex-União Soviética, é o mais digital do mundo e proporcionalmente é o que tem mais startups no mundo. São 2 milhões e meio de habitantes e em números absolutos eles têm mais de 5 mil startups. Dentro dos 5 mil startups multimilionárias. Não é startup que surge Isso eu não sabia disso. Parece a o Skype de lá? Não sei. A gente estava agora no Web Summit, Glaucio, e você conhece gente do mundo todo, né? E no metrô, indo para o Web Summit, a gente conheceu um diretor de marketing de uma empresa estoniana que eu nem sabia que o que ele fazia dava dinheiro. Ele tirava foto de objetos, e aí ele identificava qual era o objeto e ele buscava na rede aonde aquele objeto estava sendo vendido e pelo menor preço. Puxa vida, cara. Ele conseguiu ter volume para ter dinheiro. Pronto, faturou 8 milhões de dólares por ano. Transacionalmente. Ele não fatura com SaaS. Ele fatura de maneira transacional 8 milhões de dólares por ano. Ai, cara. É uma API para você encontrar o que você quer, porque cada pessoa descreve o mesmo objeto de maneiras diferentes. Então, assim, ele fez uma inteligência artificial que você, do jeito que eu fizer a descrição, ele vai encontrar o mesmo. Ele vai encontrar. Cara, assim, eu não sabia nem que existia esse problema. Outro mais uma solução. E eu fui perguntar isso, mas sua empresa é pequena, é média? Não, minha empresa é iniciante. Faturou 8 milhões de dólares. Por isso que é importante essa fala de dinheiro, porque quando a gente fala que fatura X aqui em Natal, todo mundo fica, caralho, aí das duas uma, ou você está se amostrando, ou não é verdade. É verdade, isso mesmo. Né? E conversar com pessoas de fora, num país menor que o Rio Grande do Norte, frio pra cacete, ex-União Soviética, envolvido no meio de uma confusão, tamanho do mundo, e hoje é o país mais digital do mundo. É o país onde tudo é online. Eu vi o estatístico, 98%. É impressionante. Cara. Então eu cito muito a Estônia, porque lá não tem dinheiro infinito. Pelo contrário, eles conseguiram entrar na União Europeia faz pouco tempo e sofreram a saída do regime soviético, né? Durante 20 anos foi de escassez. E numa mudança drástica em 10 anos, conseguiu fazer... Então, pressão gigante para dar certo. Ou dar certo ou morrer ou voltar para ser Rússia. Né? Então, eu gosto muito de citar a Estônia como exemplo. Mas eu acho que ainda é outro problema. Mas eu acho que a Estônia não forma líderes. Ele importa, porque ele coloca as condições muito boas, né, para as startups irem para lá. Aí você termina todo mundo querendo ir para lá. Tem até, acho que agora que tem o RN, que foi recebeu o pessoal do RB, eu acho que foi a Elvis, alguma coisa tão indo para aquelas bandas. Sim, aquele da simulação de ambiente hospital. Sim, eles terminam levando os líderes do mundo para lá porque é barato, porque dá essas oportunidades. Mas só concluindo essa parte aí, há 5 anos, né, desde que eu entrei lá no mestrado, eu venho dizendo, venho repetindo e nada mudou. Na minha visão, obviamente, quem está de fora, né? Eu acredito que a universidade ela tem que ser prestigiada por tudo que foi feito de positivo, obviamente, mas ela tem que começar a aceitar a crítica. Cara, nós que estamos fora e fomos lá dentro e saímos, nós enxergamos quem está lá dentro não enxerga. Por exemplo, quando se faz um evento na universidade, só se chama
para trazer sua experiência, 2 perfis. A minha visão é o perfil do acadêmico doutor muito reconhecido, que é aquele cara realmente foda da área, ou um coach. Não se traz exemplos reais. Isso. Nós temos aqui, Láucio, pessoas como egressas do mestrado. Luana, que foi eleita agora a melhor Woman Tech do Brasil. Me orientando, né, de Menos mestrado. 35. Brightline foi criado lá dentro, na universidade. Nós temos o WebSum, o FacePonto, que foi 3 anos seguidos para o WebSum, a única do Nordeste, que foi 3 anos E eu seguidos. acompanho isso aí, cara. Nós temos agora a Hub de Eagle, que está fazendo um sucesso absurdo a nível nacional. Nós temos a Clique Massa agora, que tem coisa que eu não posso falar, eu, inclusive sou advogado deles, mas está recebendo um investimento do cacete, meu amigo. De alguém que ninguém imagina. Nós temos Luizinho, que é um jovem, um líder de menos de 30 anos. Ninguém dessas pessoas que eu estou falando aqui pisa na universidade para dar os seus exemplos. Cara, E aí, às vezes, acontece o seguinte, até pisam, mas aí se participarem do clubinho. E aí, quando eu faço esse tipo de crítica, aponto muito o dedo para mim. Só que faz 5 anos que eu venho repetindo isso e não muda. Continua sendo do mesmo jeito. Continua o clubinho sendo prestigiado e a empresa morrendo. Vamos inverter aqui, você me entrevista, pode dar 22 anos de depoimento. Então, assim, mas a legitimidade que eu vejo de ambos os lados, de dentro você criticar, mas quem está de fora, caramba, ninguém está querendo que acabe a universidade. Eu dei exemplos aqui de 6 pessoas, 5 são egressas do mestrado da FRN. 5. Você. Não, a Glenda está dentro. Não, só aí ainda, são egressos que estão fazendo sucesso e dentro da universidade não faz sucesso. Faz sucesso o quê? Faz sucesso quem está no clubinho que vive de bolsas e vive de financiamento a fundo perdido, que nós sabemos como é que se consegue. Cara, olha, veja só. Eu vou botar aqui, né? Eu não estou sendo entrevistado, mas aí você tocou nesse ponto, aí eu fico aqui me coçando para... Cara, quando eu criei a primeira incubadora, cara, foi um déjà vu. Quando eu criei em 2011, a gente defendeu a lei de incubação de empresa, eu tive que sair da reitoria escoltado. Você quer capitalizar recurso público? Que diabo é isso? Eu digo, professor, ou a gente cria empresa ou acaba a universidade. Então, assim, quando eu falo a crítica, eu digo, pessoal, você está cuspindo no prato comigo. Eu digo, não, isso é uma autocrítica. Não existe forma melhor de você progredir se você se autocritica. Bom, e eu sempre tentei, esse caminho que você fala aí, eu sempre tentei. Eu digo, bicho, não adianta a gente fazer um evento endógeno. Onde eu, quando virei titular, o último cargo, né, daqui a pouco para titular, em 2022, eu apaguei todos os meus artigos do Lattes. Artigo só serve para derrubar a árvore. Quem Lattes não inova. Isso eu falei na palestra de anteontem no pessoal da... Seu Lattes, apaga o seu Lattes, eu quero ver se você sobrevive. Então, assim, a sociedade cobra pesado, paga pesado, nem 7,5% do meu salário nem chega para mim, porque fica lá dentro. E você não tem esse retorno. Então, você me deu aí 5 exemplos de pessoas que estão matando o leão a dia, mostrando aqui seu caminho, vamos transformar isso de uma forma geral, e a gente vai ter mais recursos, mais renda, mais emprego, e a universidade, como consequência, melhor, porque ela vai receber mais dinheiro e vai mostrar o objetivo. Não, e esse exemplo que a gente está falando aqui agora é interessante porque ele é o exemplo que a universidade dá certo. Pois é, e a universidade não aceita. É meio esquizofrênico, né? É meio bipolar, né? Antigamente, né, você ia para a universidade porque o conhecimento estava lá. Só que hoje o conhecimento está em todo canto. Exato. Na universidade, o que temos? Temos um ótimo ambiente para fazer conexões, né, tem pessoas com experiência, né, em determinados elementos, né, desse mapa aí, nesse engrenagem complexa, né, para você criar tanto pesquisa quanto inovação, ele tem uma parte. Mas hoje o conhecimento está em todo canto, mas tem um conhecimento específico, que é esse da prática, que está na cabeça de quem está no dia a dia, que os professores não detêm. Então, a gente está... Glaucio, ele mediu as palavras, ele criou o mestrado, né, de inovação. Com o Zumara, né? Com a equipe, né, com o Zumara, etc. Um abraço ao Zumara, que realmente é fantástico. Fantástico. Minha assista.
Ela realmente é uma pessoa que luta contra o amarelo. Né? É isso mesmo. Mas o Mara é diferencial. Né? Quando estava no mestrado, eu estava coordenando o mestrado de inovação, dizia o seguinte, que era meu lado científico, né? Porque eu fazia as porcarias, digo, nossa, como é que a gente vai botar isso na teoria? Digo, a gente se vira, ela e a Efraim, a gente se vira e bota. Mas se não fosse isso, a gente estava hoje. Sim. Tanto que, né, agora é uma crítica interessante, eu criei incubadora, não estou mais, ajudei a montar o Metrópole Digital, não estou mais lá dentro, Parque Tecnológico, ajudei a montar o mestrado, não estou mais lá, por quê? Porque começou a virar acadêmico. Sim. Então, uma coisa que a gente tem que diferenciar é ciência e academia. Então, o problema é que a própria universidade hoje, ela mesma não cumpre mais o rito acadêmico. É o rito científico. O que é que a gente tinha como rito científico? Observar, fazer hipóteses, né? Testar e concluir. Isso hoje quem faz são as empresas lá fora. A universidade não segue mais isso. A gente está isolado. Então, resultado, hoje você tem tecnologia de ponto nascendo no mercado. IA, ressonância magnética, robótica, né, carro autônomo, nascendo no mercado. E aí você pega, né, caras como o Elon Musk, né, fantástico, polêmico, mas fantástico, que ele olha assim, pega o pessoal da NASA e diz, rapaz, pessoal, vocês estão perdendo muito tempo aí. Eu vou botar um zero na sala de vocês e a gente vai aprender a dar ré em foguete. Resultado, puxou todo mundo. Você tem uma tecnologia de torar, aí, ou seja, puxada pelo mercado. Tem uma grande personalidade brasileira mundial, que ele é controversa muito até aqui no Rio Grande do Norte, que é o nosso querido Miguel Nicoleles. Sim. E ele disse recentemente num podcast algo que me surpreendeu demais, porque ele sempre foi muito refratário a essa ideia de empreendedorismo e universidade juntos. Né? Mas ele disse que agora virou a chave para ele, quando ele teve aquele problema com a pesquisa dele, que um dos alunos saíram e montaram uma empresa e venderam essa empresa para Elon Musk, alguma coisa assim. Sim. E ele ficou muito frustrado, tal. Mas aí um aluno dele que saiu, montou a empresa, ficou bilionário nos Estados Unidos, chegou para ele dizendo o seguinte: professor, se você quiser que a sua pesquisa, que deve continuar na universidade, tenha alcance nas pessoas, ela tem que virar um produto de mercado para ser vendido. É isso aí. Porque se você quiser fazer a pesquisa, você vai fazer a pesquisa, mas não vai chegar nas pessoas. O que é que eu escrevi ali? Até o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu digo, ordem errada. Devia ser Ministério ITC, Inovação, Tecnologia e Ciência. Por que isso? Cara, a inovação está acontecendo no mercado. Está lá. Eita, a gente tem que ter uma inovação para consertar aquele erro, aquela bronca lá. Se a inovação que a gente fez não deu carga, a gente dá um passo para trás e vê se a gente tem tecnologia. Tecnologia deu, massa, não deu. Então, aí a gente volta para a ciência. Então, a ordem deveria ser inovação, tecnologia e ciência. Talvez seja isso que o professor Nicoleles esteja, a duras penas, entendendo agora. Se a ciência não é sustentável, morreu, não tem para onde correr. Você vai ter aquela coisa que a Cris falou aí. Vai ser uma coisa, uma caixinha que você botar aqui, deu um resultado. Quando precisar, eu boto. Muito caro. A gente tem que começar a pensar o quê? Qual é a ciência que a gente tem que sustenta a inovação. O que eu falei do coaching, né? O problema desse exemplo é porque quando você não leva a realidade para o dia a dia das pessoas, ela vai se inspirar no que dizem, né? E aí, por exemplo, quando a gente tem acesso ao celular, que é muito fácil tudo, você abre o Facebook, aí você vê, caramba, eu nem tenho Facebook. Não, essa é a geração. E abre o Facebook, quem criou? Zuckerberg. Abre o ChatGPT, quem criou? Salve. Você mira nesses caras. E aí é a história da verdade. Você não vai chegar nem a 0,001% desse cara. Você não vai. É simples, não vai. Não vai. E aí, criar esse sonho irreal, ele é péssimo para o ecossistema, porque você tem que mostrar o seguinte, vamos criar. Não vou me citar para não parecer coisa de maluco. Mas vamos criar 50 luizinhos. Vamos criar 50 luanas. Vamos criar 50... É o caso do jogador de futebol, né, cara? O cara vê lá em cima. 1 em 1 milhão. Não vai. Então, é preferível você criar centenas de empresas que faturam 1 milhão do que ter um unicórnio aqui no Rio Grande do Sul. Acho que pode falar também assim, não de preferível. É mais fácil. Por quê? Porque o ecossistema aprendeu a fazer. Sim. Mas eu digo tem como você beber, tem como você aprender. Realizar. Eu digo preferível porque é o seguinte, nós estamos na periferia do Brasil, num dos estados mais difíceis de fazer negócio,
Porque aqui é o complexo de vira-lata. Se o Brasil tem um complexo de vira-lata com os Estados Unidos, o Rio Grande do Norte tem um complexo de vira-lata com o Ceará e com o Pernambuco, não é nem com o Brasil. Porque aqui, os grandes empresários aqui, e eu digo com toda tranquilidade, tem excelentes tops. E cito grandes clientes da gente, 2A, HSA, JMT, Clarear. Esses caras têm centenas de milhares de funcionários. Mas quem está na mídia todo dia, contrata o cara de São Paulo. Tem gente aqui que muda o telefone, né? Bota o prefixo. Contrata o cara de Recife, porque o cara é bambambam. E aí nós temos aqui um produto muito melhor. Nós temos, eu digo muito, tem uma startup que veio lá do meu estado também, que é a Feixer, Sim. que hoje a gente gasta milhões e Felipe Neves. milhões e milhões com gesso ainda. No Valfredo, no Onofre, no Maria Alice, com gesso. E se gasta mais 25% desse valor que gasta por descarte do gesso. Onde a gente tem uma startup aqui que está dentro do Ciro Felipe Libanês. já resolveu isso aí há muito tempo. Não, está dentro do Ciro Libanês, está dentro do Albert Einstein, está na Suíça, está na Alemanha. E não está aqui. E não está aqui. Então, esse tipo de coisa, quando se diz a verdade, você cria muitos entraves e cria outros muros. Mas eu sempre digo o seguinte, o mercado ele é tão grande que é melhor brigar com tudo que eu acredito e olhar para o Brasil e ter o mercado do Brasil para fazer a empresa crescer, gerar emprego e renda e imposto aqui no Rio Grande do Norte, do que fazer discurso e faz de conta. Isso, o discurso conveniente. Coach, né, cara? E aí não me chamem para isso. Rapaz, Se for me chamar para dar uma palestra, a metade vai sair frustrada e a outra metade vai sair com raiva de mim. Porque eu não vou falar o que eles querem ouvir. Então, É simples. a gente não pode estar na mesma palestra, não, porque né, há muito tempo que eu tenho, na reitoria tem meu retrato com X, né? Eu não posso nem pisar lá, né, cara? Então, assim, bom, pessoal, o papo tá excelente, muito massa, bacana demais receber vocês, me senti energizado. Mas aí o nosso chefão ali tá dizendo que chegou o tempo, né? Não tem mais. Tá. E aí, o aprendizado aqui, cara, valeu por 6 meses de curso imersivo de empresariado. Vocês estão de parabéns, né? Queria apertar a mão de vocês, né? Uma vez eu recebo essa energia aí. E aí, voltem sempre, certo? A Conexão Aperto está aqui para vocês. Não, só tenho o RN, só tenho a agradecer a vocês pelo que vocês fazem pela gente. É isso aí. A recíproca é verdadeira, né? A gente vem aprendendo, acho que essa formação dessa rede, né? De trocas mútuas, acho que é super importante se a gente quer realmente fazer a diferença e transformar, né? O Estado, a gente e o Brasil, né? Se o mercado está melhor, a gente também fica melhor, né? Sim, com certeza. Não, eu agradecer, obviamente, esse ponto e todo o grupo tecnológico Bedu que está à disposição para trocar experiência. Hoje foi eu sempre digo que eu gosto também de dar umas desabafadas, porque lutar contra a maré é uma coisa. Eu escolhi não lutar contra a maré. Eu escolhi surfar, né? Surfar na maré, mas não aqui. Não de maneira baixando a cabeça para aceitar esse tipo de coisa. Então, hoje o Facebook está em 19 estados, Lácio. Está com mais de 2.000 clientes, está em 3 países. Tem os maiores clientes do Rio Grande do Norte que empregam. Tem reconhecimento a nível nacional. Fomos a primeira investida de um investidor do sul do país aqui no Rio Grande do Norte. Já recebemos mais de 2 milhões de investimento. Olha aí. E iremos finalizar o ano agora criando o nosso complexo de 70 empregos, faturando mais de 5 milhões. E a gente está fazendo só o que a gente acredita, né? E mostrando como é que faz. Bacana. Então, em vez de a gente pensar em fazer um Facebook, vamos fazer centenas de Face pontos, né? É isso. É muito mais interessante. É isso. Não, e factível é mais fácil, aí já tem a foto. Aí já sabe como é que aqui, né? Tá uma ligação. Uma ligação de chamada. Um grau de distância, né? Para poder trocar ideias, né? E só para finalizar, todo mundo pesquisa lá no face.com.br que a gente lançou nossa inteligência artificial para pequenas e médias empresas auxiliar RH e jurídico, trabalhista, naquela dúvida que em vez de consultar o contador, consulta a Alexa, que ela ia responder, e todo o banco de dados de mais de 8 mil processos que eu tenho no meu escritório, e toda a doutrina disponível no Brasil. Então a Alexa hoje vem para facilitar a vida das PMEs, que hoje corresponde a 85% do mercado. Então, mais um produto fez ponto aí no mercado, para vocês utilizarem e resolver um problema real de vocês. É isso aí. Então, vamos lá, né? Conexão Aperto, né? Agradecer a vocês e vamos para a próxima, né? Espero chamar aí vocês daqui a pouco. Rapaz, criamos mais 100 Facebook, né? Aqui no RN. É isso aí. Resolvemos o problema de formar líderes, agora tem mais. Agora tem líderes demais. É isso aí. Valeu. Bacana.